Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando aí sobre a derrota do Flamengo e a preparação do Mengão para a partida contra o Olímpia, hein? Porque o Flamengo poderia ter saído com uma boa vitória aí contra o Cuiabá, mas acabou saindo com uma derrota feia. E como está o clima no Flamengo? Como será que o Flamengo vai jogar nas oitavas aí da Libertadores da América, partida decisiva, jogando lá em Assunção, no Paraguai? Vamos aqui analisar a imprensa esportiva. Já chega deixando o like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Fortaleza tinha perdido pro Cuiabá, o São Paulo, meu Inter. Agora a equipe do São Paulo tomou 3-0, estava descaracterizada, bem modificada, pensando em Libertadores. Méritos total para a equipe de Antônio Oliveira. O Flamengo visitou o Cuiabá pelo Brasileirão e o assunto era só um: Pedro de volta ao time titular. O camisa 9, que foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, começou jogando na Arena Pantanal. Mas tinha um motivo: Gabigol estava suspenso, assim como o centroavante, Arrascaeta, também desfalcou a equipe por cartão. Tivemos que rodar muitos jogadores, mas isso não justifica. Tivemos que rodar os jogadores, mas isso não justifica que o Flamengo, com o plantel que tem, não possa jogar da mesma forma. Cada jogador tem que aproveitar sua oportunidade, competir contra qualquer rival. O Cuiabá arriscava de onde dava. O rubro-negro só assustou após os 20 minutos de jogo. Riquelme, por pouco, não balançou a rede. Boa defesa de Matheus Cunha. No fim da primeira etapa, Varela iniciou boa jogada. Ayrton Lucas escorou, Pedro dominou bonito e ainda finalizou de bicicleta. Quase que Gerson alcançou. Na volta do intervalo, pressão total. Com menos de 1 minuto de jogo, Cepelini levantou na área, Davi Luiz desviou e Matheus Alexandre colocou na rede. 1-0. Não demorou para sair o segundo e numa bela jogada, Cleison tabelou com o carrasco dos rubro-negros, Daverson, e passou como quis por Davi Luiz. 2-0. O novato Luiz Araújo poderia ter marcado um golaço. Walter estava atento. Pedro também parou no goleiro. Para finalizar a noite, não podia faltar o dele, né? Deivinho mais uma vez castigou os flamenguistas. Everson festejou! Tirou onda na comemoração. Não, quem sou eu, carrasco do Flamengo? Nada. Tem outros jogadores que são. Eu sou a minoria. Só ter muita humildade, pé no chão, trabalho, respeitando o Flamengo, respeitando o torcedor do Flamengo, que encheu o estádio. Eu entendo que as pessoas estão aqui esperando uma polêmica minha, mas não vou polemizar nada. 3-0 com facilidade, com direito a olé. O time de São Paulo ainda tentou de honra com Pedro e Vitor Hugo. Cara, o Pedro é um grande jogador, 9 da seleção brasileira. Eu tenho um grande carinho por ele, nós somos amigos, mas eu falei para ele ali: Pedro, sou teu fã, pelo centroavante que você é e mais pela pessoa que você é. É um cara de um grande coração, é um grande jogador, humilde. Fim de jogo e confirmada a primeira vitória do Cuiabá sobre o Flamengo na história. O Flamengo encerrou uma invencibilidade de 11 jogos e ainda desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o líder Botafogo. O rubro-negro estacionou nos 31 pontos, agora está a 13 do Glorioso. Já o Cuiabá chegou à 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Quem é líder de homens com grande caráter, com grande humildade, com uma vontade enorme de aprender, só surpreende quem não vive o dia-a-dia desta equipa. Eu sinceramente fico empolgado com o Brasileiro. Para mim é o torneio mais importante, por isso eu vim. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque caso contrário vai ser cada vez mais difícil.
Não foi um resultado surpreendente, mas o placar sim, 3-0, bem elástico. E mesmo com reservas pela qualidade que tem o elenco do Flamengo, dava para ter jogado melhor. O Cuiabá realmente foi senhor do jogo, surpreendeu o adversário e mostrou que a boa fase não é o acaso. Não é o acaso. 4 vitórias seguidas, né, Leirão? Jogando bem, mas se você pegar individualmente o time do Cuiabá, são todos jogadores cascudos. Jogadores experientes, que já viveram momentos em clubes grandes, então sabem jogar esse tipo de jogo, sabem que o jogo também é televisionado e te dá ali uma empolgação maior de enfrentar o Flamengo. Ontem praticamente o estádio lotado, muito mais torcedores, né, do Flamengo do que do próprio Cuiabá, mas o Cuiabá fez um jogo muito equilibrado e muito intenso. Independentemente de ir com um time bem alternativo, mas qualquer jogador de ontem do Flamengo seria titular nos outros clubes. O Cebolinha é muito bom jogador, o Maia, que entrou no segundo, é bom jogador, o Luiz Araújo, que veio recentemente pro Flamengo, também é muito bom jogador. Então, assim, não dá para tirar muito também a responsabilidade dessa derrota, não. Para mim é uma derrota que tem um peso aí dentro desse elenco de tanta qualidade que o Flamengo tem. Ah, e o Daverson mandou outro áudio? Mandou, ainda não. Ainda não. Só mandou quando ganhou do Inter, e daqui a pouquinho ele manda. Uma Mas aí figura, que tá a graça. Aí que tá a graça, aí que só tá pra vocês. Aí que tá a graça. Nos jogos principais do Flamengo. Sim, mas olha o nível dos jogadores. Sim, o nível é ótimo. O nível é ótimo. Por isso que eu já defendi aqui, e volto a defender, o planejamento que ano passado o Dorival conseguiu fazer no Flamengo. Olha aqui, o time principal vai jogar as Copas e no Brasileiro vai ser o time reserva. Porque aqueles jogadores que vão entrar no Brasileiro, primeiro, com a sequência de jogos, e o Flamengo tem qualidade para isso, vão encontrar o tal entrosamento, a tal coletividade, e vão dar o máximo nessa competição. Pode ser que não seja o suficiente para ser campeão, mas eles vão estar jogando, eles vão estar até podendo se destacar para ganhar um espaço no time considerado principal, o time das Copas. Concordo e o Flamengo com você, mas você lembra que o Dorival foi muito criticado por causa disso. Em alguns jogos, ele foi criticado. Cito aqui mais uma vez, jogo com Palmeiras no Allianz, jogo com o Ceará no Maracanã. Havaí. Ele poderia ter colocado o time principal para garantir, uma reforçada, para dar um gás ali, porque eram jogos importantes para o Flamengo se aproximar da liderança. E o Flamengo não conseguiu esses resultados. Principalmente o jogo com o Palmeiras, né, Eugênio? O jogo com o Palmeiras foi chave. Era jogo chave. Ali se esperava, dá um gás aqui nesse jogo. E ele não fez isso. Mas ao longo do campeonato é o mais certo. Porque você motiva aqueles jogadores. Agora, você precisa que a comissão técnica também entenda isso. E enxergue essa possibilidade de cada jogo você fazer uma leitura do adversário, de você fazer um planejamento daquele jogo. E o Flamengo ontem não foi preparado para o jogo com o Cuiabá. O Flamengo foi preparado para cumprir tabela, porque o jogo que importa na semana é o jogo da volta com o Olímpia. Dificílimo. Dificílimo jogo com o Olímpia. Se o Flamengo entrar com esse espírito que entrou ontem... Tem algumas similaridades, assim, o ambiente, a torcida do Cuiabá encheu o estádio, embora não seja uma torcida tradicional como é a torcida do Olímpia, né, que apoia muito o time, o ambiente era diferente, não era um ambiente tão favorável ao Flamengo, embora tivesse uma boa torcida do Flamengo no estádio também. Mas o Flamengo entrou num ritmo muito abaixo, numa intensidade baixíssima. O Flamengo teve ontem a menor velocidade da rodada. Foi o time mais lento quando sai da defesa para o ataque. A média de velocidade do Flamengo, 0,9 metros por segundo, ou seja, menos de 1 metro por segundo. Isso é a responsabilidade de quem? Dos jogadores, do técnico ou de todo mundo? De todo mundo. Do técnico também. Do técnico também. Mas também dos jogadores. A parcela maior para mim fica por conta dos jogadores, porque o técnico não entra em campo. E o técnico tá ali na beira do gramado, como sempre ele fica, mas a cobrando mensagem, a intensidade do jogador. A mensagem que se transmite para um time, né, como esse time sai do vestiário, isso tudo, a motivação, muitas vezes sai do técnico. A exigência, a cobrança. É que no jogo o que ele podia fazer, fez. O Abel leu as alterações aí. Ele fez, tentou mexer. Depois que a coisa já tinha... Olha essa transição. Depois do leite derramado, né? Não, gente, por favor, essa troca de passe do gol do Cleison, pelo amor de Deus. A defesa do Flamengo está completa. Olha lá. Ele vai e ninguém. Ele tem 5 jogadores, tem 2 jogadores do Cuiabá fazendo a troca de passe e ninguém tira a bola. O Cepelini começa a jogada. Depois assim, ele vai dar a bola para o Cleison, que tabela com o Deivinho e faz o gol. Acho que tem muito mérito do Cuiabá, mas sim. Mas essa questão do Flamengo acontece também com o time titular. Sim. A defesa
Mas já era um problema também. O Flamengo é o time, era até poucas rodadas, não sei, não tem como atualizar agora, mas ele era, até pouco tempo, o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. O time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Como assim? É verdade, porque ataca muito e a defesa fica desprotegida. O adversário, quando chega, chuta. Não converte, mas chuta. Olha a lentidão na mais uma vez. recomposição. Qual jogador? Tanto o Fabrício Bruno quanto o Davi Luiz. A demora pra voltar. Ali no segundo tempo houve uma questão, né? Porque o Ayrton Lucas se machucou ou foi poupado no intervalo. Ele o sentiu Thiago uma Maia, pancada, né? Thiago Maia passou a ser o lateral esquerdo e 2 gols saíram ali. O primeiro gol sai numa bola que o Thiago Maia fecha muito, o Cebolinha não acompanha o Matheus Alexandre, que é o lateral direito, e faz o gol dentro da área. E esse terceiro gol sai de uma jogada individual. Entrou muito bem no jogo, né? O Wellington Silva. O Alan já tem que sair para dar a cobertura, que já não está o Thiago Maia ali. Sim. O Thiago Maia não se encontrou no espaço da lateral esquerda. E ele é muito rápido, dribla, vai para a área. E do outro lado, o Wesley, que sai do banco também, não consegue acompanhar o Daverson, que entra sozinho para fazer o gol. A gente tem uma tela com a diferença de desempenho do Flamengo nas Copas e no Campeonato Brasileiro, para a gente analisar. O foco deve ser Copas, Flamengo nas competições que estão em disputa. No Brasileirão, 18 jogos com 57,4% de aproveitamento. Nas Copas, 14 jogos, 71,4% de aproveitamento. Só 2 derrotas. No Brasileirão já são 5 derrotas. Então, a gente pode analisar também a média de gols marcados, ela é maior nas Copas. A média de gols sofridos, ela é menor nas Copas. E quando a gente fala que o Galo estava mal, não tinha vencido com o Felipão, venceu, muda o ânimo, mexe no emocional para o jogo decisivo de Libertadores. E o Flamengo, ao levar essa pancada de 3-0 para o Cuiabá, pode afetar, Natália, o jogo do Defensores del Chaco em Assunção contra o Olímpia? Ou nada a ver? A gente está vendo que nas Copas é outra coisa. Acho que um pouco menos, porque os jogadores que jogaram são jogadores que normalmente vêm do banco de reserva. É uma motivação e a gente está vendo isso nos números. A motivação do Flamengo vai um paralelo em relação... corta ali, faz um risco e vai nas Copas. Eu acho que a motivação por ser só 90 minutos, não tem como recuperar ali na frente. É uma decisão, se a gente tomar um gol, vai ter que ir para os pênaltis. Se tomar o segundo, vamos ter que correr atrás para não ser desclassificado. O investimento que o Flamengo faz, ser desclassificado numas oitavas de Libertadores, seria não um fracasso, mas uma decepção. Seria um desastre. O planejamento seria um desastre. Porque aí você vai ter que correr atrás do Campeonato Brasileiro. Como é que você corre atrás do Campeonato Brasileiro? Já tá muito difícil. Aí você fica com a Copa do Brasil. E tem chances reais e claras de se classificar depois do resultado contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas é muito pouco para um Flamengo, mas fala muito do que é o planejamento do futebol do Flamengo. Com trocas sem sentido. Trocou o Dorival, sem sentido algum, começa uma temporada horrorosa, até achar ali, sair o Vitor Pereira e entrar o São Paulo para rodar esse time. Melhora, mas não melhora o suficiente. Você tem a memória melhor que a minha, Bel. O Flamengo fez uma grande atuação no jogo de ida com o Grêmio na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil. Deitou. De lá pra cá, quais foram os jogos do Flamengo? Depois jogou com o Galo, não foi? Deixa eu ver aqui. Jogou com o Galo e ganhou. O jogo do barulho. Ganhou de mas não jogou melhor que o Galo. O Galo jogou melhor, foi superior. O Flamengo até fazer o gol... Virou no final. Tinha cinco finalizações. Depois do Grêmio, se eu não me engano, ele ganhou do Galo e ganhou do Olímpia de 1-0, não é isso? Flamengo. Não é isso? É isso. E agora tomou 3-0 do Cuiabá. 3 jogos. Depois do Grêmio, ganhou do Galo, ganhou pela Libertadores e perdeu de 3-0 do Cuiabá. Teve uma grande atuação como teve contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele jogou muito bem. Sim, foi o último grande jogo. Jogou muito bem. Jogou com sobra. Em termos de rendimento do time, o Flamengo não conseguiu ter o mesmo rendimento. E no jogo anterior, 2 empates seguidos, né? Um com o Fluminense em 0-0 e outro com o América em 1-1. É isso, com o América em 1-1 no Maracanã é que a gente vê assim, a média de gols que o América sofre no campeonato é impressionante, né? Tem 40 gols em 17 jogos. O Flamengo foi fazer um gol no América no último minuto numa bola levantada na área. Como tinha sido contra o Corinthians, naquela oscilação que a gente falava, mas era um começo de trabalho do São Paulo, agora já não é mais um começo. Contra o América flertou com a derrota. Contra o Galo, até acho que, é verdade, não foi durante todo o jogo.
Mas aquele segundo tempo, a participação do Arrascaeta, o jeito que o time vira, ali teve esse espírito de Copa que o Sampaoli fala, num jogo de ponto corrido. A questão para o jogo com o Olímpia é que a semana já tinha sido tumultuada. Quando a gente fala de espírito, de ânimo do Flamengo, a semana já foi tumultuada. E a gente entende que o jogo de ontem, claro, não é a prioridade dos próximos dias, mas também não precisa perder de 3 do jeito que perdeu. A gente está falando no final teve até olé. Então, a gente está falando muito menos do resultado e muito mais do desempenho muito abaixo. O jogo de ontem me lembrou o jogo que o Flamengo perdeu do Bragantino. Foi 4-0 aquele jogo? Foi 4-0. Já era Lá foi pior. Aquele jogo foi pior, né? Já era o Sampaoli ali. Tá aí, nação. Então, as últimas informações do Flamengo. Gostaria que você participasse aqui do nosso canal, deixando aqui a sua opinião pra gente ver o que a torcida está pensando, principalmente porque agora vai ter a partida de volta da Libertadores da América contra o Olímpia. E aí? Torcida está confiante? Escreva nos comentários a sua opinião, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.